Você acredita em Deus? Ou só tem medo do caos? Freud não via a religião apenas como uma crença, mas como um sintoma psicológico coletivo. Para ele, a fé em um ser supremo não era uma escolha racional, mas uma necessidade inconsciente, um mecanismo de defesa contra a incerteza da vida. Ele não estava interessado em provar ou refutar a existência de Deus. O que ele queria entender era: por que tantas pessoas acreditam? E a resposta que encontrou não foi nada otimista. Segundo Freud, o ser humano não suporta a ideia de estar sozinho em um universo imprevisível. O mundo é cruel, a morte é inevitável, e o sofrimento parece não ter sentido. Diante disso, nossa mente busca proteção, e a religião oferece exatamente isso. Mas e se Deus for apenas um reflexo do nosso próprio medo? Freud argumentava que a religião não nasceu da razão, mas da angústia. Acreditamos não porque temos provas, mas porque precisamos acreditar. A fé é um escudo contra o terror da existência, mas essa necessidade emocional faz da religião algo verdadeiro ou apenas uma ilusão reconfortante? Se o próprio Freud estivesse aqui agora, ele provavelmente responderia: a religião é uma ilusão que depende do desejo humano de ser protegido. E se ele estiver certo, o que nos resta sem ela? Por que tantas religiões chamam Deus de Pai? Para Freud, isso não era coincidência. Segundo ele, a crença em um ser superior nasce da nossa necessidade infantil de proteção. Quando crianças, somos indefesos diante do mundo e dependemos totalmente de nossos pais para sobreviver. Eles impõem regras, oferecem segurança e, acima de tudo, nos dão a sensação de que há alguém cuidando de tudo. Mas, à medida que crescemos, essa proteção desaparece. O mundo real é cruel, imprevisível e indiferente. Só que, em vez de encarar essa nova realidade de frente, muitas pessoas simplesmente transferem essa dependência emocional para Deus. Freud explica que a religião é, essencialmente, a projeção psicológica da figura paterna, Deus. Assume o papel do pai idealizado. Impõe regras, os mandamentos, o pecado, a moral religiosa. Oferece punição, o inferno, o karma, a reencarnação como castigo. Promete recompensas, o paraíso, a salvação, a vida eterna. A fé, então, não seria um ato racional, mas um reflexo do medo humano da solidão e da incerteza. Agora pense: se Deus fosse apenas uma projeção do nosso desejo por segurança, será que ainda precisaríamos dele? Ou seria hora de amadurecer e aceitar a realidade sem essa ilusão? Freud não via a religião apenas como um sistema de crenças. Para ele, a fé organizada funcionava como uma neurose coletiva, algo profundamente enraizado na psique humana, mas que, no fundo, limitava nossa liberdade mental e emocional. O que isso significa? Ele comparava a religiosidade a um transtorno obsessivo-compulsivo. Assim como alguém com TOC desenvolve rituais para aliviar a ansiedade, como lavar as mãos repetidamente ou evitar pisar em certas linhas no chão, as religiões criam rituais que ajudam a controlar o medo e a incerteza. Freud acreditava que dogmas religiosos funcionavam como mecanismos de defesa do inconsciente, pois evitavam que as pessoas encarassem o vazio da existência. O homem primitivo, diante de um mundo caótico e hostil, inventou rituais para se sentir no controle. O problema é que essa tentativa de controle virou uma prisão. A obsessão com o pecado, a culpa e os rituais é o que torna a religião, segundo Freud, uma forma de neurose. Em outras palavras, acreditamos para evitar o pânico da dúvida. Mas o que acontece quando essa crença não nos liberta e sim nos aprisiona? A religião ensina que devemos temer e obedecer. Diz que há certas perguntas que não devem ser feitas. Estabelece regras absolutas que devem ser seguidas, sem questionamento. O fiel se vê preso a um ciclo onde o medo do castigo e a esperança da recompensa guiam suas ações. Isso não seria um sintoma de condicionamento psicológico? Se a fé realmente fosse um caminho para a liberdade,
Porque ela exige que as pessoas renunciem à própria autonomia. Freud acreditava que essa estrutura compulsiva da religião não apenas limitava o pensamento crítico, mas também perpetuava a ansiedade. O crente segue os rituais para aliviar a culpa, mas essa culpa nunca desaparece. Quanto mais ele busca purificação, mais sente que precisa se purificar. O ciclo nunca termina. E a grande pergunta que fica é: precisamos dessa compulsão religiosa para viver bem? Ou seria possível encontrar sentido na vida sem esse tipo de neurose coletiva? Se a religião impõe culpa, repressão e medo, então a próxima questão é inevitável. Qual o papel do pecado na psique humana? Por que tantas religiões insistem na ideia do pecado? Freud acreditava que o conceito de pecado não era apenas uma questão moral, mas um mecanismo psicológico de controle social. A culpa, segundo ele, não surge do nada. Ela é implantada. Desde cedo somos ensinados a temer a punição divina por pensamentos ou desejos considerados imorais. Essa repressão cria um ciclo onde o indivíduo se sente constantemente inadequado, sempre falhando em atender às exigências de um Deus que tudo vê. Isso mantém as pessoas em um estado de vigilância interna, moldando comportamentos não pela razão, mas pelo medo. Freud comparava isso à dinâmica entre pais e filhos. Na infância, a criança aprende a obedecer para evitar castigos. Quando cresce, essa obediência cega se transfere para figuras de autoridade invisíveis. Deus, os dogmas religiosos, as leis morais imutáveis. Mas essa repressão tem um custo. O desejo não desaparece, apenas é empurrado para o inconsciente. A pessoa continua sentindo raiva, inveja, desejo sexual, mas agora experimenta esses sentimentos com culpa. O resultado? Um conflito interno sem fim. Em O Mal-Estar na Cultura, Freud argumenta que a civilização depende da repressão dos instintos. A religião teria surgido justamente para canalizar esses impulsos, criando regras que garantem a ordem social. Mas ao mesmo tempo, esse sistema gera sofrimento, pois o indivíduo nunca se sente completamente puro ou livre de culpa. E é isso que torna a religião uma ferramenta tão poderosa. Não é necessário um controle externo rígido se as pessoas já carregam dentro de si o peso da autocensura. Se Deus está sempre observando, então cada pensamento deve ser policiado, cada desejo deve ser reprimido, e a obediência se torna automática. A grande questão que Freud nos faz é: o que acontece com a mente humana? Quando crescemos sob um sistema que nos ensina a sentir culpa pelo simples fato de existir, se a religião fosse realmente um caminho para a liberdade, por que ela impõe esse fardo psicológico? E se esse fardo não fosse um erro, mas um dos pilares fundamentais da sua existência? A repressão religiosa não apenas limita o indivíduo, mas também estrutura toda a sociedade. No próximo tópico, veremos como essa influência se estende para além do pessoal, moldando até mesmo a forma como culturas inteiras operam. A religião nos liberta ou nos aprisiona? Freud acreditava que a religião não era apenas uma ilusão individual, mas uma estrutura de controle coletivo. Em O Mal-Estar na Cultura, ele argumenta que a civilização só funciona porque impõe restrições aos impulsos humanos, e a religião desempenha um papel crucial nesse processo. Desde os primórdios da sociedade, dogmas religiosos foram usados para definir o que é permitido e o que é proibido. Mas, diferentemente das leis humanas, que podem ser questionadas e reformuladas, as normas religiosas são apresentadas como imutáveis e sagradas. A obediência, então, não vem apenas da coerção externa, mas da crença de que existe um ser supremo, julgando cada pensamento e ação. Isso cria um efeito psicológico poderoso. O controle se torna interno. Se as pessoas acreditam que Deus vê tudo e pune os pecadores, não precisam de polícia para serem vigiadas. Elas mesmas se vigiam. E isso não se restringe ao comportamento, à religião também. Regula sentimentos e desejos.
estabelecendo o que é certo até mesmo dentro da mente de cada indivíduo. Para Freud, esse sistema produz um mal-estar constante. O ser humano, naturalmente movido por desejos e instintos, se vê em um conflito interminável entre suas vontades e as regras impostas pela fé. Ele não pode simplesmente fazer o que deseja, pois foi ensinado a temer as consequências espirituais de suas ações. A religião transforma impulsos naturais em culpa e angústia, e essa repressão contínua impede o amadurecimento psicológico do indivíduo. Em vez de aprender a lidar com a realidade da vida, ele se refugia na promessa de uma ordem maior e um sentido absoluto. Mas e se essa promessa for apenas uma ilusão necessária para manter a ordem social? Freud via a religião como uma ferramenta que impede as pessoas de desenvolverem um pensamento realmente autônomo. Quando tudo já foi decretado por uma entidade superior, buscar a verdade se torna um ato de insubordinação. Questionar dogmas não é apenas um exercício filosófico, é um desafio à própria estrutura da sociedade. Se a religião sempre se apresenta como um caminho para a virtude, por que tantas vezes ela silencia, oprime e limita? E mais importante, sem a religião, o que restaria? Se as normas religiosas servem para dar um sentido maior à vida, o próximo questionamento se torna inevitável. Precisamos mesmo de Deus para encontrar propósito? Freud acreditava que o ser humano tem uma necessidade quase desesperada de sentido. Vivemos em um mundo imprevisível, marcado por sofrimento, incerteza e morte. E diante disso, a religião surge como uma resposta perfeita. Oferece um plano, uma origem, um destino e, acima de tudo, um porquê. Mas para Freud, essa resposta é uma ilusão. Não no sentido vulgar de mentira, mas no sentido psicanalítico. Um desejo inconsciente projetado na realidade. Ou seja, não acreditamos em Deus porque há provas de sua existência. Acreditamos porque precisamos que ele exista. A religião, nesse contexto, não nasce da razão, mas da necessidade emocional de ter algo, ou alguém, que organize o caos. E aqui está o ponto mais provocador da crítica freudiana. Preferimos o conforto da ilusão ao peso da liberdade. A promessa de que a vida tem um propósito superior, de que o sofrimento será recompensado, de que há um ser benevolente zelando por nós. Tudo isso alivia a angústia, mas também nos infantiliza. Para Freud, a fé não é maturidade espiritual, é regressão emocional. Como uma criança que precisa do pai para protegê-la do escuro, o crente precisa de Deus para protegê-lo do vazio. Só que essa proteção tem um preço. Quando entregamos o sentido da vida a uma autoridade divina, abrimos mão da nossa própria capacidade de construí-lo. A liberdade total, aquela de criar os próprios valores, definir a própria moral e lidar com a incerteza sem muletas, assusta. É mais fácil acreditar que já existe um plano. É mais fácil seguir regras do que criar as suas. É mais fácil acreditar que há um porquê do que aceitar que talvez não exista nenhum, e que nós é que devemos inventá-lo. Freud não propunha substituir a religião por outra crença. Ele propunha algo muito mais difícil: encarar a realidade sem máscaras, sem dogmas, sem promessas, sem garantias. Mas será que estamos prontos para isso? Será que temos força para abandonar o consolo da fé e assumir, de forma plena, o peso da liberdade? É isso que nos leva ao último ponto. Se não há Deus, não há destino. E se não há destino, então somos nós os responsáveis por tudo. Se Deus não existe, ou se escolhemos viver como se não existisse, então todas as certezas que herdamos rugem de uma vez. Sem céu, sem inferno, sem propósito divino, sem salvação. Resta apenas o ser humano, e com ele a liberdade total. Mas essa liberdade, que à primeira vista parece libertadora, é um fardo pesado. Ela exige que assumamos total responsabilidade por nossas escolhas, por nossa moral, por nossos erros, sem desculpas, sem muletas, sem garantias.
Freud via nessa liberdade o verdadeiro teste da maturidade. Não é preciso coragem para obedecer a regras impostas. É preciso coragem para construir as próprias regras e arcar com as consequências. E talvez por isso, muitos preferem se agarrar à fé. Não necessariamente por convicção racional, mas porque ela oferece refúgio contra o terror do caos. A ideia de que alguém sabe o que está fazendo, que há um plano, que nosso sofrimento não é em vão, que no fim tudo fará sentido. Mas Freud nos convida a inverter essa lógica. E se o verdadeiro crescimento estiver justamente em rejeitar o consolo? E se amadurecer for aceitar que a vida pode não ter um propósito maior, e mesmo assim, escolher vivê-la com intensidade, responsabilidade e lucidez? Ele não propõe destruição da fé por destruição. Ele propõe a libertação da dependência. A chance de viver como adultos conscientes e não como crianças eternas à espera de salvação. Esse é o ponto final e, ao mesmo tempo, o ponto de partida. Viver sem garantias, criar significado onde não há, agir sem apelo, sem juiz, sem céu, sem medo. Porque talvez o verdadeiro sentido da vida não seja encontrado. Talvez ele precise ser construído. E a pergunta que Freud nos deixa é direta. Você tem coragem de viver sem certezas absolutas? Ou prefere o conforto das respostas prontas? Essa é a provocação final. E talvez a mais necessária. Freud nos propõe uma ideia incômoda. Talvez a fé em Deus não seja uma verdade revelada, mas uma necessidade emocional, um desejo de consolo, um reflexo do medo que sentimos diante da morte, do caos, da solidão. Mas e se, ao deixar a fé para trás, não estivermos nos perdendo, e sim, finalmente amadurecendo? Essa é a pergunta que fica. Não há resposta fácil, apenas um convite: assumir a liberdade com tudo que ela carrega. E agora eu quero ouvir você. Você concorda com Freud? A religião é uma prisão confortável ou uma expressão profunda da nossa condição humana? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar esse debate com respeito, coragem e pensamento crítico. Se esse vídeo te provocou, te fez refletir, compartilhe com quem precisa ouvir isso. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho. Esse espaço só existe porque você está aqui. E cada nova mente inquieta fortalece essa jornada. Nos vemos no próximo vídeo.